E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos resolver a questão 65 da prova azul, segunda aplicação do Enem de 2010. A questão diz o seguinte: um brinquedo chamado Ludião consiste em um pequeno frasco de vidro, parcialmente preenchido com água, que é emborcado, virado com a boca para baixo, dentro de uma garrafa PET cheia de água e tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme mostra a figura 1. Aqui temos a figura 1, onde fala que tem um frasco de vidro virado com a boca para baixo, né? Que ele está parcialmente preenchido com água, ok? Bem, quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como mostrado na figura 2. Ou seja, quando você pressiona a garrafa, o pequeno frasco de vidro ele começa a descer, beleza? Então, ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre por quê? Bom, o que o problema pede, pessoal, é saber qual é o motivo, qual é a razão da descida desse pequeno frasco de vidro quando se aperta a garrafa. Bom, para começar a entender esse problema, vamos dividir esse problema em duas partes, tá? Vamos analisar primeiro essa situação aqui, que é a figura 1, né? Onde o frasco está boiando, vamos dizer assim, um frasquinho de vidro dentro da garrafa, né? Ou seja, o frasco nessa situação está preenchido parcialmente com água, beleza? E vamos analisar posteriormente essa figura 2, que é quando a garrafa é pressionada pela pessoa e o frasco de vidro começa a descer. Bem, dando um zoom aqui nessa situação aqui, a gente vê que o frasco de vidro ele está parcialmente preenchido com água, beleza? É o que vemos aqui. E por estar imerso na água, mesmo que preenchido, né, para entender essa situação, temos que usar um princípio muito importante em física, que é chamado princípio de Arquimedes. O que diz o princípio de Arquimedes? Diz que ao mergulhar total ou parcialmente um objeto em um fluido qualquer, surgirá sobre o objeto uma força denominada de empuxo, que é exercida pelo fluido e possui direção vertical e sentido para cima. Ou seja, esse frasco de vidro, ao ser mergulhado aqui na água, o fluido vai exercer sobre esse vidro, esse frasco de vidro, o chamado força de empuxo, que é uma força de direção vertical e sentido para cima, ok? Essa força de empuxo é dada pela densidade do fluido, pela aceleração da gravidade e pelo volume. Qual volume? O volume o volume é ocupado por esse frasco. Ou seja, ao você mergulhar parcialmente, aquela quantidade do frasco que foi imerso na água vai ter um volume, que é justamente esse volume aqui que faz parte da força de empuxo. Ou seja, é por meio desse volume também aqui que a água vai exercer uma força de empuxo no frasco de vidro, beleza? Bom, mas além dessa força de empuxo, há alguma outra força que age aqui nesse frasco de vidro? Sim, vejam que o frasco de vidro ele tem um peso, ele tem uma massa, correto? Então também existe a força peso, que é uma força vertical, só que nesse caso de sentido para baixo. E nessa situação, como o objeto está boiando, como o frasco de vidro, né? Ao você colocar lá dentro, ele começa a boiar, não é isso? Porque ele está preenchido parcialmente com água. Nessa situação, o que acontece? A força de empuxo é maior do que a força peso, beleza? Então, analisando a segunda situação, né, que é quando a pessoa pressiona a garrafa de água e o frasco de vidro começa a descer, para analisar a segunda situação, vamos entender como é que todo esse processo acontece, beleza? Aqui eu coloquei a garrafa de vidro, né, que ela está com água. Aqui está o frasco, ok, que foi imerso, né, na garrafa. E aqui foi exercida uma pressão, que eu coloquei essas setinhas aqui para mostrar que nessa região está se exercendo uma pressão sobre a garrafa, ok?
Bom, para entender isso, temos que utilizar o princípio também muito conhecido em física, que é o princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal? Diz que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente e sem perdas para todas as suas partes, inclusive para as partes do recipiente que está contido. Ou seja, o princípio de Pascal diz que se você aplica uma força aqui, essa força vai ser distribuída ao longo de todo o líquido aqui, ok? No caso, se esse fluido estiver em equilíbrio estático, ok? E sem perdas, ou seja, a força que é aplicada aqui vai ser distribuída ao longo de todo o fluido e também vai ser exercida aqui nesse frasco de vidro, né? Como eu coloquei as setinhas aqui, então vai ter uma força aqui, né? Que vai fazer com que o frasco de vidro entre nesse frasco de vidro uma certa quantidade de água, beleza? Porque aqui no frasco de vidro aqui está destampado, né? Então, ao ser pressionado aqui, vai existir também uma pressão aqui, fazendo com que uma certa quantidade de água preencha um pouco mais desse espaço aqui, né? Que nessa situação aqui estava parcialmente, agora vai estar um pouco mais preenchido com água, beleza? Então, essa é a situação agora. Veja que aqui ele está mais preenchido com água do que aqui nessa primeira situação. Por quê? Porque foi pressionada. A garrafa foi pressionada e fez com que uma certa quantidade de água entrasse. Mais água entra aqui nesse frasco de vidro, ok? Bom, e o que acontece com a força de empuxo? É interessante, porque a força de empuxo, como vimos anteriormente, ela depende da densidade, da aceleração da gravidade e do volume. Veja, é interessante que esse volume aqui vai diminuir. Por que esse volume vai diminuir? Bem, esse volume aqui faz menção ao volume que é do frasco que está imerso na água. Veja, aqui tinha uma certa força de empuxo, ok? Porque o vidro estava parcialmente preenchido. Veja que ao ser pressionado aqui e mais água entrar aqui no vidro, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a água vai preencher mais o vidro. Ou seja, o volume que o vidro vai ocupar na água vai ser menor, ok? Se a água preencheu mais o vidro, o volume ocupado por esse vidro na água vai ser menor. Ou seja, a força de empuxo vai ser menor nessa situação. Então, o peso agora vai ser maior, beleza? Feito isso, temos que a força de empuxo nessa situação vai ser menor do que a força-peso, o que vai fazer com que o frasco desça. Então, agora vamos lá em cada alternativa e vamos analisar uma por uma, para ver qual dessas alternativas faz mais sentido, beleza? A alternativa A diz o seguinte: bem, o movimento de descida do frasco ocorre porque diminui a força para baixo que a água aplica no frasco. Não, esse item está incorreto, porque a força da água não é para baixo, é para cima, que é a força de empuxo, beleza? A alternativa B diz: é porque ela aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa. Em certa parte tem sentido. A garrafa vai ser pressionada, vai ser sim, mas o que vai fazer com que o frasco desça não vai ser a pressão na parte pressionada da garrafa. Então, essa alternativa também está errada. A alternativa C diz o seguinte: é porque aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. Essa alternativa, pessoal, é a correta, como vimos anteriormente. Se você aumenta a quantidade de água aqui, vai fazer com que a força-peso seja maior do que a força de empuxo, justamente porque a força de empuxo ela diminui, o que vai fazer com que o frasco desça, beleza? A alternativa D também está errada. Ele fala que é porque diminui a força de resistência da água sobre o frasco. Não, pessoal, a densidade vai ser a mesma. E essa força de resistência está ligada à densidade. Então, essa alternativa também está errada. E a alternativa E também está errada. Ela fala que diminui a pressão que a água aplica na base do frasco. Não, não diminui, né? Vimos que essa pressão, ao ser aplicada aqui, ela vai ser distribuída
ao longo de toda a garrafa, inclusive que vai ser responsável por fazer com que mais água entre dentro do frasco. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Então é isso, pessoal. Valeu e até uma próxima.